O título da mensagem é Quando as forças estão reduzidas. Será que você está com a força total? Você está com meia força? Ou você está com uma força fraquinha? Eu olhei para esse microfone agora, que eu gosto desse microfone, né? Eu me sinto mais livre no púlpito. Mas eu olhei para a bateria dele e a bateria dele estava fraquinha, não é? Então as forças dele não estavam boas. Ele não ia aguentar o tempo da mensagem. Agora, como estão as nossas forças? E olha, nós precisamos ser realistas com a nossa vida. Nós precisamos nos atentar para saber se nós estamos fortes na fé, se nós estamos, como diz o gaúcho, meia boca na fé, não é? O gaúcho diz assim, não é? Está meia boca, ou se nós estamos fracos na fé. Diante de um reconhecimento, é que nós vamos realmente nos fortalecer. Porque se não houver reconhecimento, não tem como ter fortalecimento. Então, por favor, se você pudesse colocar em pé para a leitura da palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 12 até o versículo de número 24. A palavra de Deus diz o seguinte: nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e o saírem a Josafá, pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que o louvassem à majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, e nós desejamos que ela venha falar a cada coração. Tenha, Deus, que cada coração aqui esteja pronto para ouvir da Tua mensagem. E, ó Deus, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Usa-me com o Teu poder. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar?
quando as forças estão reduzidas. Certamente, todos nós já nos deparamos ou estamos passando por situações em que não vislumbramos uma solução. E com isso nos sentimos incapazes, frustrados e sem nenhuma esperança. Um grande momento na vida de um homem pode se tornar em algo maior ainda na vida de pessoas que estão à sua volta. E foi exatamente o que aconteceu a certo rei durante uma de suas maiores vitórias. Tudo parecia tranquilo e normal até a chegada de uma notícia, que se encontra lá no versículo 2 de 2 Crônica, capítulo 20, que diz: então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Agora, o que fez o rei Jeosafá diante disso? Será que ele se escabelou? Será que ele ficou preocupado ao extremo? Será que ele pediu ajuda vizinha? O que fez Jeosafá? Sabe o que ele fez? Ele convocou o povo a orar e a jejuar. Essa foi a atitude de Jeosafá. Ele também se apresentou diante do seu Deus com uma confissão que influenciaria a vida daquele povo. E qual foi a confissão que ele fez? Está no versículo 12, que diz: ah, nosso Deus, porventura não os julgará? E olha só o reconhecimento dele: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, que grande momento, e tão grande que até hoje ainda é capaz de nos encorajar diante das dificuldades e ameaças do dia a dia. Senhor, não importa o que aconteça, os nossos olhos estão postos em ti. Nós também podemos falar como Jeosafá falou. Nós também podemos clamar a Deus como Jeosafá clamou. Nós podemos entregar a nossa vida diante daquele que pode solucionar todos os nossos problemas, diante daquele que pode aumentar as nossas forças, que nos dá o escape, como a própria palavra de Deus diz. Nós já podemos aprender que não podemos permitir que as ameaças do dia a dia desviem para outras direções a nossa preciosa atenção. Olhemos sempre para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É só assim é que nós vamos ter as nossas forças realmente restabelecidas. Irmãos, quando nos encontramos em situações em que parece não existir uma solução, a palavra de Deus nos afirma que existe solução sim. E Jesus, Ele é a solução. Jesus, Ele é o caminho. Jesus é aquele que pode sim solucionar todos os nossos problemas. E diante desta verdade bíblica, nós podemos dizer que não existe problemas que não possam ser resolvidos. Não existe. Talvez você está se perguntando: pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Eu não conheço. Deus conhece. E eu te digo uma coisa: Ele pode resolver todos os seus problemas. Ele pode. Então, nessa noite, com a ajuda de Deus, nós vamos ver algumas atitudes que precisam ser praticadas para termos vitória diante de todas as batalhas que vierem diante de nós. E olha, como eu disse, eu não sei qual é a sua batalha. Eu não sei. Talvez eu possa conhecer de alguns irmãos, não é? Que pedem ajuda para os pastores, que estão realmente buscando, mas eu sei um pouco. Nós não sabemos tudo, mas Deus sabe. Deus sabe quais são as nossas batalhas. Então, o que nós precisamos fazer para termos vitórias diante das batalhas que vierem ou que estão diante de nós? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a nossa limitação humana. Será que nós somos limitados? Olha, se você falar assim: pastor, eu não sou limitado, você está caindo num grande erro.
porque nós somos sim limitados. O versículo 12 diz o seguinte: porque em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Reconhecimento de que nós somos limitados. Jeosafá reconhecia que ele era limitado. Diante daquele momento crucial, Jeosafá, ele só podia avaliar a sua capacidade e a do seu exército, chegando à conclusão de que eles eram limitados. Reconhecendo isto, sabia que precisavam de ajuda para que pudessem ter êxito contra o grande problema que os cercavam. E só conseguiram vitória porque sabiam de suas fraquezas. Compreender que Deus age de forma inesperada é a razão para reconhecermos os nossos limites. E olha, quando nós não reconhecemos os nossos limites, quando nós não reconhecemos as nossas fraquezas, pode ter certeza absoluta que nós somos alvos fáceis de Satanás. Porque Satanás só conhece a minha fraqueza. E ele vai apontar para a minha fraqueza. Para que ele vai perder tempo comigo? Onde eu sou forte? Não, ele não quer perder tempo comigo onde eu sou forte. Ele vai lutar contra mim nas minhas fraquezas. Porque nas minhas fraquezas, se ele tiver vitória, eu vou me enfraquecer também na área que eu sou forte. Eu preciso reconhecer da minha limitação. Onde que eu tenho problemas? Onde eu tenho dificuldades? Onde está a minha sensibilidade? Onde está? Se insistirmos em pensar que devemos saber tudo, ou que somos capazes de fazer qualquer coisa, nós continuaremos nos frustrando. Pois Deus, ele não opera de acordo com as nossas diretrizes, de maneira nenhuma. Deus, ele não é mandado. Tem alguns aí que estão ordenando Deus, né? Eu determino. Determina o quê? Que expressão fajuta. Ninguém determina nada para Deus, não. Ele é que determina sobre os seus. Na realidade, aceitar as próprias limitações é uma experiência libertadora. Sabia disso? Você reconhecermos as nossas limitações é uma experiência libertadora. É um dos elementos-chave para que nós tenhamos uma fé genuína. Porque quando eu sei que eu sou fraco, é onde eu vou procurar me fortalecer. É onde eu vou clamar a Deus: por favor, Senhor, me ajuda. Eu preciso de vitória nessa área. Eu preciso de forças. Eu preciso de livramento. Eu preciso do teu poder sobre mim. Paulo, ele declarou que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, que está lá em 2 Coríntios 12:10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Palavras de sabedoria, reconhecendo que quando existe o reconhecimento de que sou limitado, aí então eu começo a me fortalecer. As minhas baterias são recarregadas. E eu começo a ter força no dia a dia para vencer os meus momentos de limitação. Conhecer nossas limitações nos faz confiar no poder de Deus e em sua sabedoria, em vez de confiar em nossa própria capacidade. Pedro, ele pensou que poderia permanecer firme em Cristo. Ele falou para Jesus: Senhor, jamais eu vou negar o Senhor.
Jamais eu vou sair diante do Senhor, jamais, Senhor. Mas olha só, ele tentou ser fiel a Jesus Cristo com as suas próprias forças. Mas ele falhou de forma humilhante, quando o temor por sua segurança o levou a negar Jesus 3 vezes. Contudo, quando Pedro reconheceu as suas fraquezas e as submeteu a Deus, então ele se tornou um exemplo de fé, proclamando corajosamente o evangelho diante de reis e imperadores. Quando ele reconheceu a sua limitação, aí ele foi forte. Aí ele não hesitou. Aí ele não teve medo. Mas ele teve que reconhecer a sua limitação. Primeiro ele teve que sofrer uma queda para saber que ele podia se levantar. Mas só que a força não vinha dele, a força vinha daquele que realmente sustentava. Quantos de nós nos encontramos em situações desesperadoras, onde nós não conseguimos enxergar uma saída? Quantos de nós? Pastor, eu não sei o que fazer. Quantos de nós usamos essa expressão? Eu não sei o que fazer. Eu não tenho a mínima ideia por onde eu devo ir. Quando eu devo começar. Não sei. Reconheça a sua limitação. Peça a ajuda de Deus. Clame pela misericórdia de Deus. E eu tenho certeza que você vai conseguir vencer. Conseguiremos vencer reconhecendo que somos limitados. Porque se eu sei que eu sou fraco, então eu vou me fortalecer naquele que realmente me fortalece, que é Cristo Jesus. Precisamos reconhecer que somos limitados, como fez Josafá. E depois de reconhecermos, em segundo lugar, nós precisamos pedir o auxílio de Deus diante das dificuldades. O versículo 3 e o versículo 4 diz: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então, quando a nação se viu frente a frente com o desastre, Josafá, ele conclamou o povo a buscar a Deus com seriedade. Não é buscar a Deus de qualquer jeito, não. É buscar a Deus verdadeiramente. E às vezes nós falhamos aí. Nós sabemos dos problemas, mas nós queremos buscar a Deus de qualquer jeito. Será que Deus aceita qualquer forma de adoração? Será que Deus aceita qualquer tipo de oração? Será que Deus aceita qualquer tipo de clamor? Será que Deus aceita qualquer tipo de movimento? Não. E diante dessa seriedade, ele anunciou um jejum por algum tempo. Ao evitar a rotina da vida e a ingestão de alimentos, as pessoas poderiam dedicar mais tempo para pensar em seus erros e pedir a ajuda de Deus. A fome reforçaria o seu arrependimento e as lembraria de sua fraqueza e da dependência que tinham do Senhor. E Josafá, ele confessou total dependência no Senhor para alcançar o livramento, e ele alcançou. Josafá, ele foi sério diante de Deus. Pastor Fabiano, hoje, pela manhã, ele citou, a respeito da nossa posição como crentes dentro da igreja. A respeito das igrejas que existem no mundo afora. Nós precisamos ser sérios com Deus, porque Deus, ele é sério. Deus não é um Deus de brincadeira, não. Deus não é um Deus que aceita qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer igreja. Não, não é assim, não. Deus exige reverência. Deus exige temor. Deus exige responsabilidade diante da sua obra. Deus exige. Deus exige uma adoração verdadeira.
Importa que os adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. É de qualquer jeito? Não, em espírito e em verdade. O nosso Deus, ele é sério. Irmãos, esse é o segredo para uma vida vitoriosa em meio a tantos problemas. Pedir a intervenção do nosso poderoso Deus. Seja qual for a dificuldade, nós precisamos olhar para o céu e clamar pela ajuda dele, com seriedade. Em Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13 diz: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então nós somos tendenciosos a buscar auxílio nas coisas deste mundo, onde, na maioria das vezes, nós adquirimos mais problemas ainda, sendo que o nosso auxílio verdadeiro é o Senhor Jesus. Na fase mais aguda de ameaças à sua vida, Lutero, ele recebeu oferecimento de amigos e admiradores que se propunham a defendê-lo pelas armas. Lutero, conte com a gente. Nós estamos armados, com unhas e dentes. Conte conosco. Sabe qual foi a reação de Lutero? Lutero, ele recusou, dizendo o seguinte: eu não vou apelar para armas e derramamento de sangue, para a defesa do Evangelho. Foi pela pregação da palavra que o mundo foi conquistado. Pela palavra a igreja foi salva. E pela palavra que ela há de ser restaurada. Então eu não vou depender de ninguém, senão de Jesus Cristo e sua palavra. Essa foi a reação de Lutero. Nós precisamos agir como o salmista lá no Salmo 38, versículo 21 e 22. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Essa precisa ser a nossa atitude. Nós não estamos aqui para combater contra pessoas. E nós não estamos aqui buscando o nosso auxílio ou o auxílio do mundo. Nós estamos aqui para buscar o auxílio do Senhor, da nossa salvação. O nosso Deus, Ele está sempre pronto para ouvir as nossas súplicas e o nosso pedido de socorro. Todas as vezes que você olhar para os céus e falar, Senhor, me socorra, Ele vai estar pronto. Ele vai estar pronto, pode ter certeza absoluta disso. Quando nós chegamos aqui em Goiânia, eu e a Perla, nós moramos lá no Jardim Novo Mundo. O que eu ganhava era muito pouco. E às vezes não dava nem para o alimento, sinceramente falando. Teve vezes que a Perla falava assim, olha, tem arroz e feijão, eu acho. Só arroz, né? E eu dizia para ela, Deus proverá. Eu não sei que dia que nós comemos só arroz. Eu acho que nunca. Porque Deus sempre provê. Deus sempre provê. Mas o que nós fazíamos
era buscar pelo auxílio certo. E Ele é o nosso auxílio verdadeiro. Ele é aquele que luta pelos seus, que sustenta os seus. Basta uma atitude minha, sua, de buscá-lo, de querer que Ele o ajude, e Ele o fará. Depois que nós reconhecemos as nossas limitações e pedimos auxílio para o nosso Deus, nós precisamos, em último lugar, conscientizarmos que a batalha, ela não é nossa, mas é do Senhor. O versículo 15 diz: E disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, quando as forças inimigas ameaçaram invadir Judá, Deus falou por intermédio de Jaziel: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Se Josafá tivesse agido como que se a batalha fosse dele, certamente nós teríamos uma história diferente, onde a vitória seria do inimigo e não dele. O Senhor usou um homem para avisá-lo de que aquela guerra, aquele grande problema não era dele, mas de Deus. Irmãos, talvez não tenhamos de enfrentar um exército inimigo, mas nós temos de lutar todos os dias contra as tentações, contra as opressões, contra as forças espirituais do mal que desejam que nos rebelamos contra Deus. Nós lutamos contra atitudes, reações. Eu tenho clamado a Deus todos os dias por paciência. Aí nós chegamos à conclusão, né? Vai vir tribulação. Mas a tribulação vem para provar que Deus está nos abençoando na paciência. Eu tenho clamado a Deus, porque eu preciso. Eu preciso dar bom exemplo. Eu preciso dar bom testemunho. Eu preciso me comunicar bem, melhor. Eu preciso compreender as pessoas melhor. E às vezes nós, diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, nós pensamos que estamos aqui neste mundo para lutar contra pessoas. Nós tratamos mal as pessoas, nós não nos importamos com as pessoas, nós não nos interessamos pelas pessoas. E a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É aqui que está a nossa batalha. É contra o inimigo. E o inimigo, ele traz o mundo para combater contra nós. O inimigo, ele traz pessoas para combater contra nós. O inimigo, ele quer tocar na minha fraqueza para combater contra o meu novo homem. Mas nós somos mais do que vencedores. Nós somos aqueles que têm um Deus a nosso favor e que está olhando por nós e que quer nos fazer vencedores. O mal, ele quer derrotar a nossa família, o nosso testemunho, e tirar por completo a nossa paz, nos colocando numa situação desesperadora, sem nenhuma esperança de melhora. Mas precisamos nos lembrar de que somos filhos de Deus, nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. É uma expressão que eu ouvi que eu não esqueci. Nós temos
Deus dentro de nós, o Espírito Santo. Isso quer dizer que se pedirmos o auxílio de Deus, quando enfrentamos lutas, Ele combaterá por nós. E você sabe qual é o resultado final? Deus, Ele sempre triunfa. Sempre triunfa. Mas o que nós devemos fazer para que Ele possa lutar por nós? Nós devemos entender que a batalha, as lutas, as dificuldades, as tristezas, não são nossas, mas do Senhor. Toda vez que eu estiver num momento de desespero, eu vou orar a Deus da seguinte forma: Senhor, como Josafá fez, nós não temos forças. Senhor, eu não consigo. Me ajude. Senhor, a luta está grande, está pesada. Me ajude. Ele está apenas esperando a nossa permissão para que possa resolver todos os nossos problemas. E nós precisamos aceitar a forma com que Deus está resolvendo os nossos problemas. Nós clamamos a Deus: Senhor, me ajude. E aí Deus vem para nos ajudar e nós pensamos assim: Senhor, não, peraí, mas não é desse jeito não. Desse jeito eu não quero não. Nós temos orado por famílias, não é? Aí talvez você está orando: Senhor, por favor, restaura a minha família. Abençoa a minha família. Aí Deus vem com a maneira dele. Você precisa se humilhar, você precisa mudar, você precisa parar de falar isso, aquilo outro, você precisa parar de ter essa reação. Deus, Ele fala ao nosso ouvido através da sua palavra, Ele fala. Só que nós, Senhor, não, é ele ou ela que precisa mudar. Como que nós queremos as bênçãos de Deus? Como que nós queremos a ação de Deus? Nós não estamos aceitando a forma dele. E quer saber? A forma dele é perfeita. A forma dele é que traz bons resultados. Então nós precisamos nos submeter àquele que quer batalhar a nosso favor. Que quer fazer por nós. Então Ele está esperando a nossa permissão, para que Ele possa resolver os nossos problemas. E concluindo, quando a paz parece estar distante, e a solução para os problemas sem nenhuma direção, precisamos então reconhecer a nossa limitação humana. Se eu não reconhecer quem eu sou, não tem como eu reconhecer quem é Deus e o que Ele pode fazer. Não tem como. Precisamos reconhecer a nossa limitação. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas. Precisamos. Para que todos os dias clamemos a Deus: Senhor, me ajude, por favor. Me ajude a ser vitorioso. Eu não quero viver desta forma. Eu não quero ser assim. Eu quero ser diferente. Então vamos reconhecer as nossas limitações. É o passo para a vitória. Vamos pedir o auxílio de Deus diante das dificuldades. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a sua necessidade, Deus, Ele quer nos auxiliar. Vamos nos conscientizar que a batalha, ela não é nossa, mas do Senhor. Quando eu reconheço que Deus pode todas as coisas, então eu vou oferecer a minha vida a Ele. E eu vou entregar a minha vida a Ele. E entregando a minha vida a Ele, vai tudo para Ele. Até os meus problemas, até as minhas dificuldades, até as batalhas que eu tenho diante do meu dia a dia.
Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus, o que está escrito lá? Para quem? Que verdade, não é? Porque para Deus nada é impossível. Duas palavras ali que, se acreditarmos, faz toda a diferença na nossa vida. Nada, para Deus, nada. Não tem como explicar nada, não é? Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Se crermos, Deus mostrará o seu caminho que nos levará à vitória. O caminho de Deus é perfeito. A vontade de Deus é perfeita. E eu preciso clamar pela vontade dele na minha vida. E aí eu vou ser uma pessoa realizada, uma pessoa satisfeita, uma pessoa que, apesar das grandes batalhas, vou me sentir vitorioso todos os dias. Eu vou ser uma pessoa otimista. Tem problemas? Não tem problema. Se tem problemas, não tem problema. O meu Deus está comigo. Ele vai comigo. Ele me auxilia. Ele me ajuda, Ele me fortalece. Ele recarrega as minhas forças. Então, quando as forças estão reduzidas, reconheça tudo isso. A sua fragilidade, peça o auxílio dEle e tenha certeza e convicção que a batalha é dEle. E Ele não perde nenhuma batalha. Ele é vencedor sempre e sempre. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos, por favor.